trocando agora o assunto, falando do Richarlison, gente, olha só, o Neto, no programa Os Donos da Bola, cravou que o Richarlison está insatisfeito no Tottenham. Já tem 27 anos, todo mundo sabe do amor que ele tem pelo Vasco. Ele é vascaíno, tá? Ele fala lá que gosta do Fluminense e tal, mas o coração dele é Vasco. E que ele teria sido aí, não procurado, mas não sei, existe um romance, alguma coisa no ar e seria muito possível o retorno dele primeiro para o Brasil, depois o Vasco. O Vasco é a primeira opção do Richarlison. Já pensou, gente? Richarlison nesse ataque do Vasco, junto com Coutinho e Payet? Olha, eu vou falar um negócio para vocês, hein? É papo de falar, ó, vai brigar por título. E segundo o Neto ainda, dentro da informação dele, ele disse que o interesse do Richarlison em voltar ao Brasil é por conta da Copa do Mundo. Richarlison quer voltar para a seleção, quer voltar bem, entende que o Vasco é um clube gigante, o Vasco é um clube que sempre colocou grandes jogadores na seleção, Coutinho a mesma coisa. Então, assim, Lucas Piton, um lateral que tem plenas condições de jogar com a camisa da seleção brasileira, assim como o Léo Jardim também. Então, assim, temos muitos jogadores no elenco do Vasco em condições de vestir a camisa da seleção brasileira e vou além, tá? Vou além. Disputar a Copa do Mundo, sim. Com essa seleção limitada aí, que vimos na Copa América, a Argentina com jogadores experientes venceu mais, conquistou mais um título, com jogadores experientes, tá? Di Maria, Messi, entre outros, jogadores quarentões. E o Brasil sempre, novinho, dancinha, isso não está funcionando mais não, hein? Isso já foi. Aliás, isso nunca funcionou na seleção brasileira. Então, Richarlison aí seria uma peça sensacional para o Vasco. Pensou? Richarlison no ataque do Vasco? Deixa aqui embaixo seu comentário e deixa o like que você curtiu a informação do TV Esportes. E agora o Alex Teixeira se tornou mais um dos repatriados ao estádio de São Januário. Ele, que teve seu anúncio, inclusive, muito bem elaborado pelo marketing do clube, que usou ali as suas filhas para participar até mesmo da sua passagem pelo Colégio Vasco da Gama. Muito interessante esse anúncio por completo do Vasco, que agora conta com Alex Teixeira mais uma vez. Ele que retorna ao Vasco em um projeto de reformulação, inclusive jogou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vasco da Gama, teve uma passagem no acesso do Vasco para a Série A. Ele não vai muito bem, o Vasco não renova o vínculo e o Alex Teixeira fica disponível. Muito se falou, inclusive, naquela época, de que o Cruzeiro teria interesse no jogador. Ele que ficou sem ir para nenhum clube, teve interesse também até mesmo da equipe do Guarani, equipes de menor investimento, até mesmo do futebol paulista. O Alex Teixeira optou em aguardar, optou em esperar a opção de compra até mesmo de uma equipe maior no Brasil, e aí acabou acontecendo o retorno do Felipe Coutinho, e isso tudo movimentou as redes do Vasco. E a previsão é que ele já ganhe alguns minutos na partida contra o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira, jogo fora de casa, 7 horas da noite, mas pelo que ele mesmo falou na coletiva, por ele tinha jogado contra o Corinthians, só não jogou por uma questão de documentação. E agora ele já está disponível. Eu tenho quase certeza que o Coutinho vai viajar para Goiânia. E no dia seguinte dessa grande festa aí pro Coutinho, o Vasco anunciou o retorno do Souza, como o Pedrosa citou agora. A gente vai ver o que o Souza disse nesse retorno. Feliz de poder estar voltando em um momento que eu ainda tenho certeza que eu posso ajudar muito o clube. E ainda mais nesse momento, né, que é uma transição. Creio que um novo Vasco está se formando. Eu creio que, para mim, é uma oportunidade da minha vida. Sinceramente, já joguei em inúmeros clubes, mas se for falar de missão, se for falar de desafio, eu acho que é o maior desafio da minha carreira. Ele falou, Vene, que é o maior desafio da carreira dele. Se a gente for parar e analisar, não é nenhum exagero ele mencionar isso, porque a gente está falando de um Vasco da Gama que vive um momento complicado. E quando ele fala desafio, porque ele vai ter que mostrar dentro de campo que ele não está vindo apenas para preencher tabela, preencher elenco. Muito pelo contrário. Porque muita gente anda mencionando... Ou para ser um contrapeso, né? Muita gente anda mencionando que o Souza só está vindo porque o Coutinho pediu. Eu acho que ele vai ter que mostrar dentro de campo que ele está vindo porque a diretoria deu aval, porque a diretoria entende que, tecnicamente falando, ele pode entregar. E eu acho que pode entregar, tá? Diferentemente do Alex Teixeira. Esse aí eu acho que não pode entregar não, que de fato para mim é um contrapeso. Porque ele veio recentemente, não mostrou nada e agora não vejo por que contratá-lo novamente. Mas enfim, em relação ao Souza, eu acho que ele pode agregar muito tecnicamente falando, inclusive na experiência e também na vivência do que é o Vasco da Gama. É um cara que, assim como o Coutinho, conhece muito o Vasco.
Então isso é importante no dia a dia, nos bastidores. E foi emocionante o vídeo dele, né, o Foi. Pedro? Você também compartilha dessa opinião com o Vene em relação a ele vem para ajudar tecnicamente e o Alex Teixeira não? Não, eu não compartilho não, porque eu acho que o contexto do Alex Teixeira no ano passado foi diferente. Vamos lá, sobre o Souza, primeiramente. Eu acho que tem uma coisa positiva na chegada do Souza nesse momento, que é o Hugo Moura e o Matheus Cocão estão jogando muita bola. Sim. Então o Souza não chega com a pressão de resolve aqui essa situação. Verdade. Ele vai chegar para disputar a posição. Se ele estiver desempenhando tecnicamente o que a gente sabe que ele pode, porque o Souza foi um grande jogador e ainda pode ser um grande jogador, ainda pode mostrar isso pro Vasco da Gama, quem ganha é o Vasco. Então, assim, só dele não chegar com a pressão de resolve, já é algo positivo pra mim. Tem que ver a questão física, se ele vai estar conseguindo desempenhar com a questão física. Porque, tecnicamente, a gente sabe que ele é um grande jogador. Em relação ao Alex Teixeira, ele chega na Série B, ele faz gols importantes pro Vasco na Série B. São gols que, se não fosse, principalmente contra o Operário de Ponta Grossa, o Vasco não subiria pra Série A. Ele é importante. No ano passado, ele não foi tão bem, isso é verdade. Mas isso também tem muito com o contexto de que o Ramon Dias, na época, ele preferia colocar o Sebastião do que o Alex Teixeira. E eu sempre achei isso um erro. Então, a gente pode falar, realmente, ele não foi tão bem. Mas ele também teve poucas oportunidades no momento mais organizado do Vasco na temporada, que era com o Ramon Dias. Então, repito, eu espero alguma coisa do Alex Teixeira nesse momento? Não, por tudo que ele mostrou. Mas eu acho que ele pode desempenhar num time mais organizado? Eu acho que ele pode, ele tem potencial para isso. E aí agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Coloca aqui na tela. Sabe o que o cara Quarta-feira comentou? promete.